Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 75. Salmo de número 75. Eu farei a leitura de todo o Salmo e peço que os irmãos acompanhem com muita atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos da Tua misericórdia e graça para que entendamos, absorvamos e apliquemos o Teu ensino, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos o Salmo de número 75 e você pode ter percebido que na sua Bíblia, antes de começar o Salmo, o conteúdo do cântico de Asaf, tem um título em itálico, pelo menos se você tiver com a revista atualizada, que diz: ao mestre de canto segundo a melodia não destruas. Esse título não é da Sociedade Bíblica Brasileira, tá? Esse título estava lá no hebraico, então ele é muito importante para o entendimento deste salmo. Ele traz informações muito significativas. O que será que significa não destruas? A melodia não destruas dá o tom do salmo. Dá o tom, o sentimento com o qual devemos cantar ou ler esta passagem das Escrituras. Eu te explico o que significa não destruas. Imagine você, meu irmão, minha irmã, sendo perseguido pela autoridade máxima do seu país, mesmo sem ter cometido nenhum crime, e ele estará atrás de você para atentar contra a sua vida. Para te ajudar nesse pensamento, eu quero trazer à sua memória, rapidamente, uma história conhecida, a história de Davi e Saul. Davi, quando matou Golias, era amado por todo o povo, inclusive por Saul, que o colocou como chefe do exército. Mas depois, digamos, de algumas líderes de torcidas colocarem lá aquele cântico, Davi matou os 10 milhares, Saul não ficou contente, Saul ficou irado. E então ele já tomava algumas atitudes que provavam que ele queria atentar contra a vida de Davi. Ele segurava uma lança em suas mãos e pensava: enquanto Davi estiver tocando aquela harpa e ele não perceber, eu vou encravar essa lança no peito dele. Saul também colocava Davi na frente do exército quando eles iriam guerrear, pensando: não seja a minha mão contra Davi, mas sim as mãos dos filisteus. E depois de Davi retornar de mais um êxito em mais uma guerra, porque o Senhor sempre estava com ele, Saul ficou mais irado. E enquanto Davi tocava sua harpa, Saul pegou a lança, tentou encravar no peito de Davi, que se desviou e fugiu, não sofrendo aquele ataque que Saul tentou. E quando Davi foi para sua casa, Saul e seus mensageiros e toda a sua comitiva o perseguiu.
E ele mandou mensageiros à casa de Davi, a esposa de Davi ficou sabendo, avisou a Davi e falou, olha, fuja. E Davi fugiu. Só que onde Davi ia, Saul e toda a sua comitiva iam atrás. Saul teve a coragem de matar toda uma cidade. E lá morreram homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e bodes. Tudo por causa de ciúme, inveja e ira contra Davi. Nesse breve relato dessa pequena parte da história de Davi, eu o trago aqui para que você tente se imaginar na pele de Davi. E é interessante, para que a gente entenda a melodia Não Destruas, é interessante o fato que Davi compôs cânticos com esse título, Não Destruas. E compôs esses cânticos justamente em meio a esses perigos. Então, quando você vir na Bíblia, não destruas, quer dizer que o tom do salmo, o sentimento com o qual você deve cantar e ler este salmo é: nós estamos prestes a sofrer um iminente perigo, povos estão diante de nós querendo nos atacar, mas nós louvaremos o Senhor. É por isso que o povo, ainda que tivesse angustiado diante dos perigos, a certeza de quem era seu Deus e de seus feitos traziam ao povo não desespero, mas louvor. E eu quero ver com vocês hoje justamente esse tema. Deus, diante da justiça de Deus, diante da justiça do juiz, nós veremos que o justo louva e o ímpio se cala. E preste atenção então no primeiro verso, no verso de número 1, onde vai dizer que o justo louva. A Bíblia diz o seguinte: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as suas maravilhas. O salmista começa este cântico com um louvor. Ele começa rendendo graças ao Senhor, juntamente com toda a congregação, juntamente com todo o povo. Ele não está sozinho, toda a congregação está diante do Senhor. E esse ato de invocar que nós vemos, quando todos dizem, invocamos o teu nome, não deve ser entendido como se Deus estivesse longe, como se Deus estivesse adormecido, ou como se Deus só se aproximaria daquele povo porque aquele povo estava invocando o teu nome. Não. O ato de invocar o nome do Senhor é justamente para o povo reconhecer que Deus está, sim, próximo, está perto. Todos os adoradores sentiam a presença do Senhor. Não com calafrios ou coisas subjetivas. Sabe como o povo sentia a presença do Senhor, via a presença do Senhor, entendia que Deus estava perto? O versículo responde: declaramos as tuas maravilhas. Ao verem as maravilhas do Senhor, o povo tinha certeza que o nome, ou seja, o próprio Deus, estava perto deles. Os feitos poderosos do Senhor testificavam com veemência, com força, com intensidade, que Ele estava perto. Que maravilhas e feitos são esses que provam que Deus estava perto? O contexto do Salmo diz, é um contexto, como vemos, de juízo. O Salmo fala sobre juízo. E nesse contexto, Davi, em outro salmo, entendendo esse contexto, podemos linkar o que Davi diz em outro salmo, quando ele fala que Deus faz-se conhecido pelo juízo que executa. Quando Deus executa juízo, Ele está se mostrando, se identificando, se fazendo conhecido para as pessoas. Então, a proximidade de Deus para com o seu povo poderia ser devida à intimidade que Ele tem com o povo de Israel. O próprio Asaf, autor do cântico do Salmo 75, compôs também o Salmo de número 76, e ele diz no início do Salmo 76 que Deus e seu nome eram amplamente conhecidos em Israel. Então a intimidade de Deus com o povo de Israel já seria prova de que Deus estava perto do seu povo. Esse pode ser um motivo. Por outro lado,
O reconhecimento da onipresença de Deus pode ser também um motivo que atesta, que prova que Deus está perto do seu povo. Afinal, com o seu atributo de onipresença, ele está em todos os lugares. Mas o motivo de Deus estar perto do seu povo não se deve a um ou a outro fato, e sim a ambos. A intimidade do Senhor e sua onipresença se revelam para o povo. E é ambos, porque tanto a intimidade do Senhor se mostra para o povo, quanto a sua onipresença se mostra não somente para o povo, como também para os ímpios de toda a terra. Porque a onipresença de Deus faz isso. Está diante de todos os habitantes da terra, sejam eles justos ou ímpios. As maravilhas de Deus testemunham que Ele está perto. Nós lemos aqui no versículo, declaramos as tuas maravilhas. Mas para que o povo pudesse cantar isso, a ideia do salmo aqui, e ajuntando esse significado, é justamente a seguinte: as maravilhas de Deus declaram que Ele está perto. Muito mais que o povo reconhecer as suas maravilhas, as maravilhas de Deus vêm antes, se mostrando para que o povo possa reconhecer essas maravilhas, para que o povo possa reconhecer a Deus. E aí sim, por isso, uma vez que já foi revelado as maravilhas de Deus, o povo pode declarar as maravilhas de Deus e render graças ao Senhor. Neste início do Salmo, quando vemos que diante da justiça do juiz, o justo louva, nós já temos algumas lições aqui, meus irmãos. Assim como o impulso da congregação ante a um perigo foi render graças a Deus, eu te pergunto, diante das dificuldades, diante das tribulações, ou até mesmo diante das disciplinas que você sofre do próprio Deus, você rende graças ao Senhor ou passa a murmurar, a reclamar, a olhar para o vizinho, para a grama do vizinho, a olhar para as pessoas que falsamente prosperam? Aonde está o seu alvo? Para onde você está olhando em meio a perigos que estão bem próximos? O seu alvo é Deus e você o louva nesses perigos? Além desse questionamento, eu gostaria que você refletisse o seguinte: assim como o salmista e o povo de Israel testemunhavam os feitos do Senhor, cada um de nós testemunhamos também os feitos do Senhor. Ainda que você não tenha presenciado um mar se abrindo e passando a pés enxutos, se eu te perguntar sobre livramentos que você já recebeu do Senhor, você com certeza me listará livramentos. Ainda que você não tenha participado do grupo que ficou 40 anos no deserto e viu Deus colocando uma nuvem sobre a cabeça deles, dando ali refrigério, dando ali uma sombra, viu Deus ali à noite colocando colunas de fogo para os aquecerem do intenso frio, viu Deus, aquele povo, dando maná dia após dia. Ainda que você não tenha presenciado essas coisas, se eu te perguntar se Deus tem sustentado a sua vida, você vai dizer: sim, Deus tem sustentado a minha vida. Deus não tem deixado faltar as coisas necessárias. Você pode presenciar, e você presencia as mesmas coisas que o povo de Israel presenciava naquela época. Porém, mais importante, o fato de Deus estar perto como Senhor do universo e se fazer conhecido como aquele que executa juízo, traz aos seus lábios louvor, temor e tremor. E nesse sentido, meus irmãos, de Deus estar perto, este salmo traz dois cenários para nós. Sabemos que no dia do juízo Deus estará mais perto do que nunca, mas desde já podemos sentir a sua presença. Sabe como? Cristo nos dá certeza de que Deus está perto. O próprio Cristo Jesus manifestou o nome de Deus Pai.
O próprio Cristo Jesus nos ajuda a enxergar a presença de Deus perto de nós, através do Espírito Santo. Sabe por que Cristo precisou ascender aos céus? Porque o Espírito Santo precisava vir e morar dentro de nós, estar conosco. É Jesus que nos dá a certeza de que Deus está perto. E o Espírito Santo, enviado por Ele, nos anuncia tudo aquilo que é dele. Cristo nos dá essa certeza. Meus irmãos, diante da justiça do juiz, confiantes nele, os justos louvam. Desde já fazemos isso. Desde já louvamos o Senhor. Mas naquele dia estarão no tribunal de Deus não somente os justos, mas os ímpios também. O que Deus fará e falará a eles? O Salmo continua e nos responde. Olha o que diz nos versos 2 a 5. Vai dizer que diante da justiça do juiz, o ímpio se cala. Acompanhe a leitura, versos 2 a 5. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes. E aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Depois do salmista render graças a Deus juntamente com o povo, por Deus estar perto e as maravilhas dele revelarem quem ele é, como num texto profético, Deus assume a fala através do seu servo. E primeiramente é registrado, meus irmãos, que Deus executará juízo certo, juízo reto, no momento certo. Preste atenção, Deus executará juízo reto no momento certo, o qual Ele mesmo escolherá. É isso que o versículo 2 nos diz, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar corretamente. Aqui já começamos a ver um motivo do louvor que o povo presta ao Senhor. Rendido, porque demonstra a sua confiança e certeza da fidelidade de Deus. Para nós, por vezes, parece que o tempo está atrasado. Mas Deus não permite que duvidemos que Ele executará o juízo reto no momento certo. E aí, nós podemos ter o mesmo sentimento que uma vez o profeta Abacuque teve. Ele se encontrou num dilema sobre a aparente demora do juízo do Senhor. E a resposta do Senhor foi clara para o profeta Abacuque, e também é clara para nós nesta noite. Seus planos se cumprem no tempo determinado. O soberbo confia em si mesmo, mas o justo viverá pela fé. E em seguida, as palavras que nós vemos no versículo 3 representam, meus irmãos, a tensão que existirá no momento que Deus executará tal juízo. A terra e todos os habitantes dela serão estremecidos. Aqui diz, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. O aspecto aqui, o que o salmista quer dizer com vacilem a terra, é como se Deus pegasse a terra e todos os seus moradores, chacoalhasse bem forte, para que eles fossem estremecidos, ou até mesmo derretidos, porque é o próprio Deus que está vacilando a terra, que está chacoalhando, que está fazendo com que todos os moradores da terra percebam que Ele está executando tal juízo. Assim como um furacão passa em um lugar e todos notam, naquele dia todos notarão que Deus estará executando o seu juízo reto. Ninguém ficará sem perceber isso. Esse é o mesmo oráculo, a mesma profecia proferida por Isaías. E o profeta diz que isso, a terra se estremecer, se sucederá por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. E Isaías ainda diz que poucos homens resistirão. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Porém, meus irmãos, ainda que a terra seja estremecida, ainda que os moradores sintam-se como se estivessem derretendo,
o salmista enfatiza que o próprio Deus segurará firme suas colunas. Ele não deixará que sua criação desapareça. Afinal, como diz lá em 1 Samuel, ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. E aqui, assim como no Salmo existe uma pausa, no cântico, eu quero fazer uma pausa e te relembrar. Deus executará juízo reto no momento certo. Não deixe esta frase, este conceito, sair de sua mente. E Deus segue com sua sentença. Agora ele se volta, como nós vemos no versículo 4 e 5, ele se volta ao soberbo e ao ímpio. São palavras, meus irmãos, aqueles que se negam submeterem-se ao senhorio de Deus e à realidade de que ele está perto e, portanto, executará o seu juízo. Ao ímpio, ele diz, como nós vemos no final, na segunda parte do verso 4, e aos ímpios não levanteis a vossa força. Uma tradução mais literal aqui traria para não levantar o chifre. Esta palavra, chifre, recorrentes vezes é traduzida nos Salmos como força. A imagem é realmente de um animal que levanta seus chifres. Sabe quando você pega aqueles vídeos do YouTube e você coloca lá brigas entre animais? Ou é só eu que faço isso? Ok. Eles vão e um búfalo mostra o seu chifre para o outro porque ele quer mostrar a sua força. Ele está desafiando o outro. E eles entrarão em conflito. É justamente essa imagem aqui, meus irmãos, para não levantar o chifre, para não empinar o nariz, para não se acharem fortes, para não levantarem a força. É isso que Deus está dizendo àqueles ímpios. Todo aquele que estiver altivo será humilhado quando Deus executar o seu juízo. Será como na segunda visão do profeta Zacarias, que contra o povo vieram chifres e forças. Mas Deus levantou ferreiros que amedrontaram e derribaram esses chifres e essas forças. Naquele dia, Deus dirá ao ímpio: não levanteis a vossa força. Mas além disso, Deus se dirige ao soberbo, como nós vemos nos versos 4 e 5 também. No início do verso 4, ele vai dizer: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força. No versículo 5, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Interessante, meus irmãos, notar o seguinte: ainda que a palavra soberbo tenha sido traduzida no substantivo, na língua que o salmo foi escrita, ela é um verbo. Sabe o que nós podemos pensar em relação a isso? Porque dificilmente um soberbo reconhecerá que é soberbo. Mas pode ser que pelas suas ações nós consigamos detectar um arrogante. E Deus continua dizendo aos soberbos, e ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, no versículo 4, não sejais arrogantes. Olha, Deus frustra qualquer plano do soberbo. A única coisa que o soberbo sabe fazer é ser arrogante. A única coisa que o soberbo sabe fazer é se gabar dos seus feitos, se apoiar sobre a sua falsa força, sobre a sua falsa capacidade. Mas Deus diz aqui que todos os planos do soberbo serão frustrados, porque eles não farão isso. Não sejais arrogantes, vocês que são arrogantes. E Deus diz uma segunda coisa. No versículo 5, não levanteis altivamente a vossa força. Tem o mesmo significado do que Deus disse ao ímpio. No versículo 4, não levanteis a vossa força. E ainda Deus diz uma terceira coisa aos soberbos, que está no final do versículo 5. Nem faleis com insolência. Nem faleis com insolência. Meus irmãos, por mais intenso que seja o desejo do soberbo em desrespeitar a Deus, ele não fará isso naquele dia. O insolente é como aquele filho que o pai manda ele não fazer algo e ele vai lá e faz. Ou que o pai manda ele fazer algo e ele vai lá e não faz. O insolente, ele afronta, ele desafia, ele coloca o dedo no rosto, mas naquele dia, os insolentes não farão isso.
Deus diz ao soberbo que ele não falará dessa maneira com ele. Nesse ponto, você pode pensar, olha, Cleiton, eu vi aí que está sendo falado sobre ímpio, sobre soberbo. Eu acho que você até pode pular a aplicação dessa parte, né? Meus irmãos, não podemos pensar dessa maneira. Tem lições para nós aqui também nesses versos. Eu faço, meus irmãos, do questionamento do apóstolo Paulo, o meu questionamento a vocês. O apóstolo Paulo diz o seguinte: uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Irmãos, Deus chama você ao arrependimento diário. Porventura você cometerá o mesmo erro dos judeus, que se tornaram aquilo que mais criticavam, soberbos e arrogantes? Deus convida você a não endurecer o seu coração, a não endurecer a vossa cerviz, mas Deus te convida a confiar nele e servir a ele. Tenha o Senhor como seu refúgio e fortaleza, e não a si mesmo. Confie apenas no Senhor e não em si mesmo. Sirva apenas ao Senhor e não a si mesmo. E assim você poderá fazer coro com outro salmista que disse: não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ou ainda que a terra seja estremecida e nos sintamos como se estivéssemos nos derretendo, nós poderemos estar firme e seguro naquele dia do juízo de Deus, porque Deus mesmo nos segurará em suas mãos. Meus irmãos, aqui não conseguimos deixar de nos lembrar de Cristo Jesus. Vai dizer que por meio de Cristo é que Deus fará essas coisas. A Bíblia diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra do poder do seu Filho. E no tempo determinado em que isso for acontecer, no tempo aceitável, o profeta Isaías nos traz a imagem de que Deus fará do seu servo o mediador desse juízo. Por meio de Cristo é que Deus fará essas coisas. Diante da justiça do juiz, os justos louvam, os ímpios se calam, ficarão calados. Mas por que isso acontecerá? Nós vemos que os ímpios ficarão calados por causa de 3 coisas, e essas coisas estão do verso 6 até o verso 8. A primeira coisa que nós vemos é porque de Deus vem o auxílio. Olha o que diz no verso 6. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. O salmista responde às palavras do Senhor agora. Basicamente diz ao soberbo e ao ímpio para não agirem com arrogância, porque primeiramente de nenhum lugar da face da terra vem o auxílio, senão do Senhor. Então o salmista vê que não é do Oriente, não é do Ocidente, não é de onde o sol nasce, de onde o sol se põe, e nem é do deserto que vem aquele que é levantado, aquele que recebe auxílio para se levantar. Não são desses lugares que vem o auxílio, mas Deus quer dizer aos soberbos e aos ímpios que eles não sejam arrogantes, nem levantem suas forças, porque somente dele é que vem aquele que é levantado, é que vem o auxílio. Ninguém, com suas próprias forças, pode se auxiliar, se levantar, ou usurpar o lugar de Deus em levantar alguém. Ninguém pode fazer isso. Os ímpios ficarão calados, porque Deus é quem levanta, Deus é quem auxilia, somente Ele faz isso.
Uma segunda razão do porquê os ímpios ficarão calados é porque de Deus vem o juízo. Olha o que diz no verso 7. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. E é justamente então em seguida que o salmista fala de onde vem o que é levantado, de onde vem o auxílio, que ele vai falar quem levanta ou exalta alguém. Eis a segunda razão do porquê os ímpios ficarão calados. Não provém de outro lugar ou de outra pessoa que não Deus, aquele que é levantado. Afinal, Ele é quem é o juiz. Dele vem o juízo. O justo pode saber, como disse o salmista, que há um Deus com efeito que julga na terra. O ímpio tem de entender que nas mãos de Deus está o juízo. E uma última razão do porquê os ímpios ficarão calados é porque de Deus vem o castigo. Olha o que diz no verso de número 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Então, o salmista já disse, de nenhum lugar, não é do ocidente, do oriente ou do deserto, de nenhum lugar da face da terra, vem aquele que pode receber auxílio. Vem aquele que é levantado. Porque é Deus quem levanta, é Deus quem exalta, porque o juízo está nas mãos dele. E ele faz isso, ele julga dessa maneira, e ele tem o poder de levantar a quem ele quiser, porque dele vem o castigo. E a imagem que nos é trazida aqui é de um cálice, cujo vinho espuma. E ele está cheio de mistura. O que significa esse vinho que espuma e está cheio de mistura? É um vinho que provocará, que tirará a lucidez daqueles que o beberem. É o vinho que, por vezes, assim como em alguns países é dado um líquido para o criminoso ficar atordoado antes de morrer, essa é a figura. É um líquido que será dado para aqueles que sofrerão o castigo. Eles ficarão atordoados. Desse vinho, o salmista diz que os ímpios da terra beberão. Sabe como? O versículo diz, sorvem-no. Essa palavra quer dizer que eles beberão lentamente, gole a gole, até a última gota. É isso que significa escórias. Até a última gota, os ímpios beberão do castigo que está nas mãos de Deus. O profeta Jeremias também traz essa imagem, também traz esse registro do cálice do furor da ira de Deus. Ele vai dizer que as nações, o cálice do furor da ira de Deus será enviado às nações para que bebam e enlouqueçam antes da espada chegar. Essa é a imagem, portanto, que o salmista quer trazer à nossa mente. Os ímpios beberão lentamente, gole a gole, até a última gota do castigo que está nas mãos de Deus. De fato, meus irmãos, será terrível cair nas mãos do Deus vivo, como diz o autor aos Hebreus. Nesse salmo aqui, é a única vez no versículo 8 que o salmista se dirige ao Senhor pelo seu nome Yahvé, que nós sabemos é o nome que Deus se revelou pessoalmente. É o nome do Deus da aliança, que traz a nossa mente, assim como trazia a mente dos israelitas, que Deus fez uma aliança unilateral e Ele mantém essa aliança pela sua fidelidade a si mesmo. E então o salmista traz o nome do Senhor, o nome Yahvé, o Deus da aliança, para essa imagem. Isso significa que na elaboração dessa última razão, o salmista se apoia no fato de que o Senhor preservará a sua aliança. E haverá somente alguns que não beberão desse castigo, porque Deus agiu de misericórdia, porque Deus fez uma aliança. Senão, todos os habitantes da terra estariam fadados a beberem do mesmo cálice. E nós temos aqui, meus irmãos, lições também para a nossa vida. Primeiro,
ao saber que de nenhum lugar da terra vem o auxílio, ou vem alguém que tem poder para levantar a outrem, você compreende que você é totalmente dependente da graça de Deus? Você compreende que de nenhum outro lugar virá o auxílio? Por que então, às vezes, você olha para você olha para as circunstâncias, você olha para outras pessoas buscando a solução dos seus problemas, buscando a solução da sua miséria, buscando a solução das suas dificuldades? Se você já entende, o salmista nos diz que de nenhum lugar vem aquele que levanta, senão Deus quem levanta e executa, a um abate e a outro exalta. E se você compreende essa verdade, que Deus, pela sua soberana vontade, a um abate e a outro humilha, você tem reconhecido sua pequenez diante de Deus? Ou você, exaltando-se, será na verdade humilhado? Você reconhece que seus braços ou sua força diante do juiz não tem efeito nenhum? Que você não tem argumento relevante diante do juiz, diante do tribunal do Deus vivo? Você compreende que você não tem coisas para oferecer? Porque de Deus vem o castigo e é Deus quem abate, quem humilha a quem Ele quiser. Por fim, uma última aplicação disso é ao saber que Deus faz com que os ímpios bebam do cálice da ira, do castigo dele, você tem nutrido dentro do seu coração temor e tremor diante desse Deus? Ou você vive de maneira relaxada, vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não fosse grandioso, vive apenas olhando para os seus projetos pessoais? Você tem temor e tremor diante de Deus? Porque o ímpio beberá do cálice da ira de Deus. Agora, meus irmãos, mais uma vez, eu creio que já deve ter passado pela sua mente: quem bebeu o cálice da ira em nosso lugar? Cristo bebeu o cálice da ira de Deus pelos eleitos. Irmãos, no Monte das Oliveiras, Jesus pediu: se queres, ó Deus, passa de mim esse cálice, porém não faça a minha vontade, mas a sua. E logo depois, no mesmo monte, Cristo tinha compreendido que ele deveria beber aquele cálice, porque quando Pedro atentou contra a vida do soldado, Cristo diz o seguinte: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Esse cálice foi bebido no lugar daqueles que são salvos, daqueles que são eleitos, no meu e no seu lugar, se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Se você crê assim, Cristo se fez maldição em seu lugar, para que você não precisasse beber do cálice da ira de Deus, para que você não precisasse beber do castigo de Deus, para que você não precisasse lentamente, gole a gole, até a última gota, beber da sua própria miséria. Cristo morreu no madeiro, bebeu o cálice da ira em nosso lugar, dos que anteriormente eram ímpios, porque nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. E ele bebeu para que agora, justificados, adoremos a Ele por tão grandiosa obra. Irmãos, o salmista, após reconhecer que vem de Deus o auxílio, que vem de Deus o juízo, que vem de Deus o castigo, ele vai terminar o salmo da mesma maneira que ele começou. Olha o que diz no versículo de número 9. Nós vemos que diante da justiça do juiz, o justo exultará para sempre. Verso 9 diz assim: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Diante de tais razões, Deus, e diante do Deus que executará o juízo reto no momento certo, o salmista mais uma vez rende louvores ao Senhor. Agora a imagem é que ele está sozinho, possivelmente representando todo o povo, e ele reage com louvores ante ao Deus que levanta e humilha a quem deseja. E essa expressão no verso 9, louvores ao Deus de Jacó, é muito significativa. Diante de um salmo que vai dizer que Deus a um abate e a outro exalta,
O salmista suscita a imagem do Deus de Jacó, que amou a Jacó, porém aborreceu a Esaú. Louvores ao Deus de Jacó. O salmista ficou extremamente impactado diante da justiça do juiz, em como Deus executará juízo reto no momento certo, e as razões do porquê os ímpios ficarão calados. Pois o ato de cantar louvores, quando ele diz aqui, salmodiarei louvores, é como se ele estivesse ordenando a si mesmo, louve, louve, cante, vibre ao Senhor, ao Deus de Jacó, ao Deus que a um exalta e que a outro abate. E por último, nós vemos que diante da justiça do juiz, o justo será exaltado. O justo será exaltado. Olha o que diz no verso 10. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Imediatamente o discurso volta a ser profético. O salmista, como porta-voz do Senhor, para o término do salmo, o desejo dele é que o leitor realmente saiba que Deus vai realizar juízo, vai executar o juízo no tempo que ele escolheu. Ele quer deixar claro, por isso que ele termina: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. São duas ações fortes aqui. Primeiro, o Senhor abaterá a força dos ímpios. Sabe aqueles chifres levantados? Aquele nariz empinado? Aquela arrogância? Todas essas coisas serão cortadas. Todas essas coisas serão exterminadas pelo juízo de Deus. E a segunda é que o juízo de Deus sobre os ímpios é tão certo, meus irmãos. Ainda na primeira, desculpa. O juízo de Deus é tão certo como o alvorecer, dia após dia. É isso que diz o salmista no Salmo de número 101. O juízo de Deus é tão certo como o alvorecer, dia após dia. E a segunda reação forte aqui é a força dos justos será exaltada. Os justos esperarão do Senhor a exaltação. Eles não se exaltarão a si mesmos. Porque aqui a ação não está neles, está de fora. Alguém de fora exaltará esses justos, porque uma vez eles se humilharam. A força deles não estará neles, mas sim naquele que os exaltará. Irmãos, mais uma lição aqui. Assim como começou, o salmista encerra o seu salmo, cantando louvores ao Senhor. A justiça de Deus gera em você cantos de louvores e gratidão? Pode parecer estranha essa pergunta. Como assim, Cleito? É lógico. É lógico que eu fico feliz com a justiça de Deus. Mas em tempos onde pessoas defendem criminosos, presidiários, onde pessoas defendem corruptos, onde pessoas defendem a injustiça, onde pessoas votam a favor da corrupção em vez da luta contra a corrupção, é necessário sim perguntar se no seu coração é gerado louvor e gratidão quando você sabe e tem a certeza, e não resta dúvidas de que Deus executará juízo. Portanto, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Deus não deixa dúvidas de que Ele executará tal juízo. E meus irmãos, mais uma vez, Cristo entra em cena. E Ele vai dizer, e nós podemos saber, que Cristo executará tal justiça. Naquele dia, estarão diante de Cristo todas as nações. E a Bíblia diz que Jesus Cristo separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos bodes. As ovelhas que estarão do seu lado direito, Jesus Cristo vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde antes da fundação do mundo. Por outro lado,
Jesus vai se direcionar aos que estarão à sua esquerda, aos bodes, e dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidades, vós para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O próprio Cristo executará a justiça, separando as ovelhas dos bodes, chamando as ovelhas para a posse do reino e mandando para o inferno os bodes, o inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. O diabo não é senhor do inferno, mas lá é o lugar também onde ele sofrerá juízo. Irmãos, quero concluir dizendo a você que Deus, que diante da justiça do juiz, os justos louvam, eles rendem graças ao Deus da aliança, o Deus de Jacó. Diante da justiça do juiz, os inimigos do Senhor receberão a culpa de sua altivez. Diante da justiça do juiz, nós reconheceremos de quem vem o auxílio, de quem vem o juízo, de quem vem o castigo. E diante da justiça do juiz, vendo a face de Deus na face de Cristo, nós exultaremos e louvaremos para todo o sempre. Que Deus seja glorificado, que Deus muito o abençoe.